Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. Ó, que satisfação em ver você aqui novamente, viu? É uma honra. Se prepare que o conteúdo de hoje... Vou te falar uma coisa, viu? Um dos mais diferentes temas que eu já trouxe aqui no podcast. Um tema que divide opiniões, que causa curiosidade, que causa crítica, que cria polêmica. Segura a onda que você não vai acreditar. É um tema muito interessante, ó. Mas antes de tudo, se você caiu aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, fique à vontade. Aqui nós temos todos os tipos de conteúdo, sempre trazendo informações e personagens que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Então, se prepare, tá tudo certo? Tudo tranquilo? A partir de agora, é de frente comigo. Se liga aí. E de frente comigo está ele, Erivelton Moreira. Eu já começo mostrando esse personagem tão especial que eu recebo aqui hoje. Erivelton, muito prazer estar com você. Vou continuar te apresentando antes de você cumprimentar. Meu povo, o Erivelton é jornalista, é constelador, é autor de um livro que tem muita experiência. O livro se chama O que é Constelação Familiar? Deixa eu já mostrar aqui, Erivelton, um dos livros considerados mais técnicos desse segmento, dessa área. Então, se você não sabe o que é constelação familiar, não faz ideia ou já ouviu falar, se prepare, que ele vai explicar tudo. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu é que agradeço, é uma honra, eu sou jornalista também há 45 anos, né? E você tem uma dinâmica muito boa, eu venho te acompanhando, né? Quando eu descobri, eu vendo lá e tal. E estamos aí, vamos ver o que é, né? Que a gente pode orientar as pessoas. Eu estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, até porque constelação familiar é um dos temas que eu tenho buscado conhecer mais. Enquanto mais busca pelo conhecimento, mais confuso eu tô. Por isso que é importante você estar aqui hoje para dividir essa opinião e tentar desmistificar isso para o povo, Erivelton. Olha só, a humanidade demora demais a perceber determinadas coisas, né? Aristóteles levou 900 anos para ser conhecido, ou vamos dizer, o pai da filosofia, né? Então, a constelação familiar é algo recente. Nós temos aí Bert Hellinger na década de 1990, é que ele começa a expandir, né? E começa a explicar o que é constelação. Isso foi na Alemanha? Bert Hellinger é alemão. Sim. Mas acontece que o destino traça coisas, né? Ele foi cancelado na Alemanha, um termo de hoje, né? Por causa de um episódio dele com uma mulher negra. Ele falou uma coisa, não entenderam, e aí disseram, ele é contra a imigração, ele é racista, ele é nazista, ele perdeu contratos, ele perdeu emprego. Aí o que aconteceu? Sorte nossa, ele sai com as constelações, vai para a Espanha, vai para Portugal, vem para o Brasil, começa a andar o mundo, e aí o mundo conhece. 2 anos depois, a Alemanha vê que ele estava certo e ele retorna. E aí ele volta a desenvolver a partir da Alemanha essa terapia das constelações familiares. Aliás, constelação familiar é engraçado. Não se chamava assim, chamava terapia da família. Mas o que tem muito a ver, na verdade. Exatamente. Mas numa tradução para o português, alguém colocou o nome constelação familiar e isso aí pegou do alemão para o português. Mudaram o nome. Olha só. E aí pegou. Né? Agora, quando eu comecei aqui dizendo que traz opiniões diversas, de fato sim. Talvez quem nos assiste agora não faz nem ideia o que seria uma constelação familiar. Okay. Por isso que é importante a gente desenhar para esse povo aqui, para entender. E eu vi que tem toda uma história que não está no Brasil por acaso, e ao longo do tempo vem evoluindo. Mas eu queria que você detalhasse, inclusive para o meu público aqui, presta atenção, você que está me assistindo aí, fica aqui comigo, que você não vai se arrepender de entender um pouco mais sobre esse tema. Ô Moreira, me fala uma coisa. Desenha para o povo, na prática, o que seria então a constelação familiar? Vamos fazer isso bem didático. Eu vou dividir a sua resposta em 2 anos. Se você estudar a constelação, ela se torna uma sabedoria. Por quê? Porque dentro dela tem diversos outros conhecimentos. Você vai conhecer a ciência sistêmica de Rupert Sheldrake. Você vai conhecer o que é neurônio espelho, de Giacomo Rizzolatti, a experiência da dupla fenda. Você vai ter que conhecer isso tudo para você entender. Mas ela tem uma ponta do iceberg, que é a terapia. E o que é a terapia da constelação familiar?
É uma terapia que visa solucionar conflitos pessoais e sistêmicos. Exemplo, eu tenho diabetes, Erivelto, é um conflito. Estou doente, isso tem uma explicação sistêmica? Tem. O que Bert Hellinger vai mostrar lá por volta de 1990? Diabetes está ligado à raiva, uma raiva sistêmica. Alguém tem uma raiva inconsciente do pai, da mãe, de um avô, alguém que é grande dentro do sistema. A Universidade de Harvard, em 2010, solta a seguinte publicação: as emoções e o prejuízo aos órgãos. Aí lá está dizendo, a raiva ataca o fígado. Então, se a raiva ataca o fígado, o medo ataca os rins, a ansiedade excessiva ataca o pulmão, então o Bert Hellinger tinha razão. O diabetes não é um problema do fígado? Então ele diz, há uma raiva inconsciente, um movimento oculto. Exemplo, o pai bateu na mãe, a criança assistiu aquilo. Aí ela divide o coração, mamãe é vítima, papai é perpetrador. Então eu não posso aceitar o meu pai, aquilo fica dentro da pessoa. Na medida em que ele vai crescendo, aquilo vai aumentando, vai atacar seu fígado. Então, a ligação diabetes-raiva, eu já testei em 8 constelações e deu sempre raiva de alguém. Bom, isso fica inconsciente. Inconsciente. Por quê? Aí tem outra coisa gostosa. O que é o inconsciente? In, do grego, é o que está dentro. Dentro do consciente. Então, me responde. Agora eu vou fazer um podcast ao contrário aqui. Isso, vamos lá. O que você faz conscientemente, você pode esconder de você? Não. De fato, não. Não. Então, o que é que você esconde de você? Aquilo que alguém colocou em você e que é maior do que você, ou mais forte. Exemplo, que aí tem que explicar uma coisa. Eu já falei aqui, a pessoa, mas o que é maior, o que é mais forte? Está na linha da vida. Meu pai me deu a vida, então ele é maior do que eu. Minha mãe me deu a vida, ela é maior do que eu. Certo. Eu sou menor energeticamente. Se eu brigar com eles, eles podem estar errados, mas eu perco. Porque eles são maiores. Eles me deram a vida. Então, a avaliação não é moral, é pela vida. Então, quem te deu a vida é maior do que você. Então, vou te dar um exemplo. A minha mãe dizia assim, Erivelto, vem almoçar. Você acabou de pegar no dinheiro, vai lavar a mão porque dinheiro é coisa suja. Erivelto, você pôs a mão na boca, acabou de pegar no dinheiro, dinheiro é coisa porca. Depois ela falava assim, os ricos, Erivelto, nesse país só maltratam os pobres, porque dinheiro é porcaria, dinheiro é coisa do demônio. Então veja bem, a minha mãe me deu a vida, ok? Então ela tem essa força sobre mim. Eu era uma criança. A criança não tem defesa sináptica, ela está formando a sinapse neural e a personalidade. E a minha mãe disse, dinheiro é coisa suja. Pronto. A crença implantada. Então, aí eu vou me auto-sabotar. Então, o que acontecia comigo? Né? Antes você me fez uma pergunta, eu vou respondê-la agora. Eu pegava dinheiro, por exemplo, uma vez eu ganhei 5 mil reais. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, peraí, eu vou pagar meu aluguel adiantado. Ficar livre daquele negócio. Isso, eu tinha ânsia de ficar livre do dinheiro. E não entendia por quê. Por quê? Dinheiro é coisa suja. Dinheiro não vale nada. Dinheiro só traz infelicidade. Quem que falou isso comigo? A minha mãe. Minha mãe é o quê? A doadora da vida. Ela é grande, eu sou pequeno. Então, o nosso inconsciente não é formado por nós. É onde Freud erra e Jung tem razão. O inconsciente é coletivo, ou seja, o que forma o seu inconsciente? São as crenças, os valores, as emoções, a língua, a comida, que os seus pais te transmitiram. Porque eles te deram a vida. E até os 12 anos você acreditava que sem eles você estaria morto. Então você precisava deles. Então você está ali, eu preciso viver, esse homem garante a minha vida, essa mulher garante a minha vida. E ela falou que o dinheiro é sujo, então dinheiro é sujo. Pronto, acabou. Vai para o inconsciente. O que a constelação faz? Traz esse inconsciente para o consciente. E aí eu comecei a dizer assim, mamãe, peraí, isso era o seu destino. Você sofreu por causa do dinheiro, né? As pessoas ricas na sua época humilharam seu pai perdeu uma fazenda, né, meu avô, mas esse não é o meu destino, mamãe. Então eu mudo as minhas honras agora.
Eu não vou ser infeliz porque a senhora foi. Eu tenho o direito de ser feliz, mãe. Aí olho para o dinheiro e falo, não, dinheiro, você não é sujo. Você é parceiro da sobrevivência. Com o dinheiro a gente compra comida, com o dinheiro a gente compra roupa, paga o aluguel. Então, dinheiro não é sujo, viu, mãe? Eu sinto muito, mãe. Mas isso é seu, isso não é meu. Então, eu te devolvo o que é seu, mãe. E fico com o que é meu da senhora. O que é meu? A vida. A senhora não me deu a vida? O carinho. Então, eu te agradeço pela vida, mas eu não posso carregar o seu destino. Aí pronto, você se liberta. Destrava. E aí nessa constelação, nesse processo todo, se descobre que esse entrave, por exemplo, prejudica a pessoa ali na vida em vários âmbitos, por exemplo. Exatamente. Então, você não tem um padrão. Bert Helling vai seguir Edmund Husserl. Quem foi Edmund Husserl? Um filósofo que ninguém fala nele. Por quê? Ele é o antifilósofo. Ele vai dizer assim, a vida humana é única, portanto, não me cabe estabelecer padrão. Então, chega um filósofo e diz assim, o ser humano é isso, isso, isso. Chegou e diz, não, é isso, isso, isso. Ele fala, não existe padrão. Cada vida tem que ser examinada de acordo com a história de cada pessoa. Aí Bert Helling fala assim, porra, será que esse cara tem razão? Então faz uma constelação com uma pessoa que está com problema com dinheiro, descobre uma coisa. Faz uma constelação com outra, descobre outra coisa. Aí faz uma constelação com outra, descobre outra coisa. Então Bert Helling falou, não tem padrão. Agora, tem uma coisa que une tudo. Quem não ganha dinheiro tem raiva. Então o que eu descobri? Pode ser do pai, pode ser do avô, pode ser da avó, pode ser de alguém grande, ok? Mas o que afasta o dinheiro é a raiva. Então, quando eu descobri isso, aí eu comecei a ajudar as pessoas. Elas começaram a melhorar a vida. Por quê? Eu falava, ó, tira essa raiva que você tem do seu avô. Ah, mas o meu avô não queria o casamento do meu pai e da minha mãe, então não teria nascido. Porra, você não tem nada a ver com isso, é entre eles são grandes. Para com isso. Aceita o seu avô porque ele é doador da vida. E a vida não tem relacionamento. Aliás, é uma coisa boa de esclarecer. Todo mundo acha que a vida está ligada a relacionamento. Por exemplo, o meu destino foi todo traçado pelo meu avô paterno, que eu nunca conheci, nem meu pai. Ele abandonou a família quando meu pai tinha 3 meses. Tá certo? Mas ele fez uma coisa tão ruim para uma pessoa, e aquilo criou uma energia negativa dentro do sistema, e eu fui escolhido para compensar isso. Então, minha vida ficou travada até eu descobrir isso. Então, parei, vamos lá. Então, você foi lá no seu avô, por exemplo, e que no seu avô teve algum problema e que, de forma sistêmica, chegou até você. Como? Passou para o seu pai, do seu pai passou para você, e é isso aí que pega a gente desse processo. Eu já sei que tem na tela agora alguém dizendo assim, porque toda vez que eu falo isso, alguém diz assim, mas a Bíblia diz, o filho não paga pelo pecado do pai. Corretíssimo. Você cometeu um crime, seu filho vai pagar por você? Faz sentido? Não faz sentido. Mas tem uma outra coisa que Jesus falou. Olha só, você que gosta de citar a Bíblia. Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, ela virá. Bom, nós entendemos que a justiça é punição, não é isso? Certo. O cara matou, vai preso. Para Jesus, não. A justiça é compensação de amor. Então, a minha história é assim. Um grande sequestrou, invadiu terra, pegou um dinheiro. Ok? Ele provocou sofrimento em alguém de um outro sistema familiar. E aí se esclarece outra coisa através de Bert Helling. Você me faz uma coisa ruim. Eu acho que é entre eu e você. Não. Ok? Um exemplo. Uma mulher foi abusada por um homem. Ok? Certo. Não pode falar aquela palavrinha que é chato, né? É. Bom, quando ela foi abusada, o sofrimento dela é só dela? Do círculo, né? Exatamente. A mãe dela vai sofrer com ela, o pai dela vai sofrer, o avô. Então, aí que as pessoas acham que constelação é maluca, igual você falou. Falei, estou tentando entender o contrário. Por quê? O que a gente aprende? A rever os conceitos. Bom, um homem abusou de uma mulher, então ele não atinge só ela, ele atinge todo o sistema. Ok? Certo. Bom, ele vai pagar pelo que fez. Ele vai responder perante Deus.
Tá certo? Pronto. Mas e o sofrimento que ele provocou? Não é um sofrimento injusto? Sem dúvida. Quando Jesus fala assim, aqueles que clamam por justiça a terão. Então ele está falando de quê? De alguém que sofreu injustamente. Por isso tem justiça. Bom, esse sistema aqui, vou até colocar aqui os bonequinhos. Essa mulher abusada por esse homem, ela é de outra família. Então esse sistema aqui vai perguntar para o sistema dele, quem vai compensar o sofrimento dela? Aí, na segunda geração, ele tem uma neta que vai pagar. Vou te dar um exemplo histórico. Alemanha, 1945. O Exército Vermelho de Stalin, isso está na internet, hein? Está no jornal. Diz assim, abusem de todas as mulheres alemãs. Era uma ordem aos soldados soviéticos. Durante 2 anos, o lado oriental, as mulheres alemãs serviram de escravas sexuais dos soldados soviéticos. Isso está registrado. 2.200.000 mulheres. Nasceram 68 mil filhos sem pai. O general Patton, lembra dele na história? Por que massacraram ele? Porque ele colocou os tanques na divisa e falou, se não parar com isso eu vou invadir. Aí o Stalin mandou parar. Ok? 1947, para os abusos. Ok? 1965 até 68, a Rússia sofre uma epidemia de abusos. Uma coisa. Então pega 47, a geração que veio e fez isso, gerou filhos, gerou netos e começa o retorno. A terceira lei de Newton não diz isso? Para cada uma ação, uma reação em sentido contrário. Então é assim. Então, não existe maldição hereditária, como diz na Bíblia. O que eu aprendi? Existe compensação hereditária de amor. Não é nomenclatura diferente, é a mesma coisa, talvez? Não, não é não, porque a maldição hereditária diz, alguém vai ser punido. No livro de Mateus, no tempo de Jesus acreditava nisso, por isso que a Bíblia cita isso. No livro de Mateus tem um episódio que Jesus está aproximando de um cego, e quem nascia cego, pegava lepra ou era coxo, era considerado amaldiçoado. Aí uma pessoa fala assim, Jesus, esse homem nasceu cego, quem pecou, a mãe ou o pai dele? Jesus falou, nenhum dos dois. Ele nasceu cego para se faça a glória de amor de Deus na terra. Ou seja, ele quis dizer assim, ele sofre por alguém que sofreu. Ele perdeu a visão por alguém que sofreu. Então, o que aconteceu comigo? Isso paralisou a minha vida. Até eu descobrir o quê? Que eu tinha que reverenciar os sofredores. Então, no dia que eu cheguei diante da mãe e do pai, da mulher que sofreu, e disse, eu sinto muito pela dor que o meu antepassado provocou. Eu sinto muito, mas esse não é o meu destino. Eu me libero disso agora. Aí pronto, minha vida mudou. Então, o que se quer? A justiça. Quebra uma corrente? Isso, você quebra. Só que é preciso inverter a concepção de que justiça divina é punição. Justiça divina é amor. Tudo é amor. Então, eu sofro por alguém. Então, eu ensino para as pessoas assim, o seu sofrimento não é seu. Ele é por alguém. Aí a pessoa, Então, por exemplo, a mulher está paralisada. Não está conseguindo ganhar dinheiro. Não está conseguindo ganhar dinheiro. Ela faz, Aí a gente foi ver na constelação. A avó vê o avô receber um dinheiro. Não confiava nele. Aí ela, na surdina, ela pegou a metade, naquele tempo, botava dinheiro no colchão, não tinha uma roça no interior do Mato Grosso do Sul. Aí a mulher foi lá e pegou o dinheiro do Tião. Do marido, e escondeu. Ele ficou uns dias bravo, achou que tinham roubado ele, e ela quietinha. Bom, esse homem começa a gastar o dinheiro, porque ela temia que ele não sabia usar o dinheiro. Começa a gastar o dinheiro. Ele morre num acidente de carro. E a mulher guardou tão bem guardado que não sabia mais, não tinha guardado dinheiro. Começa a passar fome. A avó da minha cliente.
E a mãe dela ali junto, começa a passar fome, fica 2 anos para cá, interior de Mato Grosso do Sul, naquele tempo antigo, né? E fazendo tempo de sofrimento. E coletando planta, tudo para alguém, para poder comprar uma farinha para dar para os filhos, aquela coisa toda. O que acontece? Isso travou a vida da minha cliente. No dia que ela olhou para isso e falou: vovó, eu vejo o seu sofrimento agora, vovó. A senhora sofre, e eu agora vi que eu estou sofrendo junto com a senhora, eu estou sofrendo pela senhora. Então, vovó, a senhora não é culpada do que fez, o vovô não é culpado do que fez, mas eu não consigo mais carregar isso. Eu preciso me liberar e seguir a minha vida. Conclusão, ela estava 15 anos sem ver a família, isolada, refém de um marido que tinha roubado tudo dela e transferido para o nome do filho, 18 anos de casamento. Ela reúne com a família de novo, consegue o dinheiro, vai ver a família, fica lá quase 60 dias vendo a família, volta, reorganiza a vida dela, e quando ela vai ver a família, acharam o dinheiro. É muito doido, né? Quebrou o ciclo. Isso tudo foi descoberto a partir de uma constelação. A partir da constelação. Bom, para aí que eu gostei desse assunto, acredito que quem está assistindo também gostou, ainda tem muitas curiosidades. Você está entendendo, meu filho? Constelação familiar. Eu até agora entendi um pouco que faz parte de uma corrente sistêmica. Mas a pergunta que eu quero fazer agora para o jornalista Erivelto é o seguinte: você, já vi que você fala muito de divindade, fala muito de Deus. Apesar que você tem uma cara de padre danado. Eu quero saber, qual religião que é a sua? A constelação, ela tem algo espiritual, algo religioso envolvido? Define pra gente. Cara, eu amei a sua pergunta. Primeiro, vamos separar duas coisas que o povo brasileiro complica. Religião é dogma. Então, budismo é religião. Cristianismo é religião. Igreja católica é a unidade humana que professa aquela religião. Então tem muita gente que você pergunta assim: qual que é a sua religião? A pessoa fala: eu sou católico. Não, sim, você é cristão. Isso. Então você pode ser cristão pela Assembleia de Deus, cristão pelo kardecismo, cristão por uma unidade. Cristianismo é a palavra de Cristo. Então eu sou cristão, mas atualmente eu não frequento nenhuma igreja. Mas eu sou cristão, eu sigo o ensino de Cristo. Agora, perfeita a sua pergunta. Como religião, como constelação trata dos antepassados, então muita gente confunde com espiritismo, com kardecismo e tudo mais. Não, constelação não tem nada a ver com religião alguma. O que confunde? Constelação tem a ver com a nova ciência que está dominando a biologia, e que está dominando através da física quântica. Qual é a nova ciência? A ciência, normalmente, ela vê o mundo em partes. Vou te dar um exemplo. Você é um sistema interno. Você não tem o sistema digestório. O que é o sistema digestório? Você mastiga, a comida desce pelo esôfago, vai para o estômago, ela é triturada, vai para o intestino, ela é processada, e depois tem o processo seletivo do fígado, o detox. Aí vai para o sangue os ingredientes naturais, ferro, zinco, os minerais que você ingeriu, ok? Certo. Bom, então, seu estômago trabalha sozinho? Não. Seu fígado trabalha sozinho? É um conjunto. Então, um sistema. Então, a vida aqui fora é sistema. Ok? Eu estou usando isso aqui. Eu produzi o algodão? Não. Eu plantei o algodão, eu beneficiei, eu cortei, eu comprei, eu transportei? Não, eu só comprei e estou usando. Então, nada que o homem faça é isolado, é sistêmico. Bom, no sistema, o que Bert Hellinger descobre? Porque ele era um ex-padre, ele não era um cientista ateu. Então, eu falo isso no meu livro. A grande diferença para ele, Virginia Satir, os outros psicólogos que traziam a família para o ambiente terapêutico, é que eles achavam que tudo resolve aqui. Bert Hellinger olha e fala assim: não, peraí. O sistema tem 3 leis. Pertencimento. Pablo, eu vou te apresentar o pai. O pai. Seu cérebro está fazendo pergunta. O pai de quem? Então, pai exige pertencimento. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu neto, meu tio. Então, observa. Tudo que você relaciona tem pertencimento. Meu país, meu time de futebol.
Eu sou Cruzeiro, não sei qual é o seu. Boa opção, gostei da sua opção. Meu time, meu país, minha língua, minha comida. Então, eu sou mineiro, quando eu falo ai, lá no Rio, o pessoal, ele é mineiro, pertencimento, ele pertence a Minas. Então, lei do pertencimento, é a lei das guerras, é a lei da escravidão, é a lei do preconceito. Se eu te apresentar aqui agora um boliviano, você vai olhar para ele e falar assim, ele é um ser humano igual eu? Ou você vai olhar e falar assim, isso, ele é um boliviano. Diferente. Então, o pertencimento nos separa. A sabedoria de Jesus. Pai nosso que estais no céu. O que ele quis dizer? Nossa. Só há um sistema. Somos todos filhos do mesmo pai. Mas o homem não aprendeu isso. Continua lá na Ucrânia. O cara diz assim, olha, eu sou da Rússia, eu pertenço à Rússia, você é da Ucrânia, então eu posso te matar. Você não é um ser humano. Porque eu pertenço à Rússia e você pertence à Ucrânia. Então, a lei do pertencimento nos divide. Jesus vem e une isso e fala, para com isso, é Pai Nosso. Ok, o sistema tem pertencimento, mas ele tem também hierarquia, ok? Certo. Você, quando fala aí fora, você fala assim, alguém pergunta, sem querer você fala assim, a minha empresa é o SBT, eu trabalho lá. Pô, você é funcionário, você é dono da empresa? Sou. Você fala minha empresa, por quê? Lei divina é automática. Eu tenho um episódio que eu falo sempre, eu estava com a minha filha, o genro, e a mãe dela no carro. A minha filha fala assim, amor, passa naquela rua ali que eu quero apresentar a minha empresa pro papai. Eu dei uma gargalhada. Eu falei, escuta, você comprou a empresa? Não, eu trabalho lá. Pois é. Então, automaticamente, o que ela faz? A lei da sobrevivência. Eu trabalho ali eu ganho salário, compro comida para mim, para o meu filho. Então, a minha sobrevivência está ali. Então, a empresa é minha. Gera o pertencimento. Gera o pertencimento. Bom, qual é a terceira lei? Ele descobre 3 leis das ordens do amor. Hierarquia, equilíbrio. Então, veja bem. Por que a gente desequilibra e cria doenças e começa a não ganhar dinheiro, a não ter relacionamento amoroso, a fracassar nos relacionamentos amorosos? Por quê? Você não deu o pertencimento ou não respeitou a hierarquia. Ok? Aí você entra em desequilíbrio. Para você ter equilíbrio, você tem que dar o pertencimento e respeitar a hierarquia. O que significa isso? Meu pai pertence a mim. Ah, mas meu pai fugiu, meu pai traiu, meu pai está com outra mulher, meu pai me abandonou. Isso é relacionamento. A vida não está ligada a isso. Então eu digo assim, pai, você me abandonou, isso é seu, você vai responder. Jesus não disse, não podeis julgar a ninguém? Então você responde pelo que fez, mas você é meu pai, então você continua no meu coração, porque você me deu a vida. Eu não preciso nem relacionar com você, porque não é sobre o outro, é sobre mim. Então aí eu dei o pertencimento e respeitei a hierarquia, aí a vida volta para o lugar. Por quê? O dinheiro fica com o pai e vem pela mãe. Não é bem pela mãe. A energia feminina é o amor. A energia masculina é força e proteção. Então, quando eu tenho meu pai comigo, eu aceito ele e eu não questiono ele, eu ganho força para vencer o mundo. Quando eu tenho a mãe comigo, eu ganho força para amar o mundo. Então, é o equilíbrio. Honrarás teu pai e tua mãe, e terá paz e prosperidade. Paz é mãe, saúde é mãe, prosperidade é o pai, é a luta pelo mundo. Aí eu vou te dar um exemplo que você vai adorar. Agora nós vamos bagunçar. Neymar Fernandes, o jogador de futebol mais rico da história do futebol brasileiro. Segundo a Forbes, 2 bilhões e 400 mil reais de patrimônio. Ok? Certo. Vou te fazer uma pergunta. Ele é sucesso? No meu ponto de vista, sem dúvida. Não é. É o engano, tá aí. Por que não? Ele é rico, ele é famoso, mas não é sucesso. O que é sucesso? Ele não ganhou a Copa do Mundo, ele não ganhou a Copa América, ele não ganhou a Bola de Ouro, ele não ganhou nada da carreira dele. Quando ele estava no PSG, o PSG afundou, ele criou... E voltou para o Santos. E quando ele voltou para o Santos, quase que o Santos foi para a segunda divisão. Tá então, Santos. Ele é o Midas ao contrário, onde ele põe a mão, afunda. Ele saiu do PSG, o PSG virou campeão da Champions League. Olha só. Você fez perder o apreço pelo Neymar agora. Não, olha aqui, presta atenção. Ele criou o iate dele, né? Isso. Imitando o Roberto Carlos. Está com 68 processos na justiça.
Ainda bem que eu não fui. Falsidade ideológica. Ainda bem que eu não fui. Sabe do que ele está sendo acusado? Eu nem sei se é verdade. Estou falando que era um clone, não era ele. Era um sósia. Putz. Até disso ele está sendo acusado. Então, ele faz uma coisa, é fracasso. Agora, observa. Quem é o empresário dele? O pai. O pai dele. E cadê a mãe dele? Você já ouviu ele falar da mãe dele? É verdade. Então, vou te dar outro exemplo junto. Fábio Júnior. A melhor música para o pai da história desse país. Exato. Pai, tararara. Ele fez uma música para a mãe, eu não sabia, o maior fracasso. Fábio Júnior, é famoso, né? Tranquilo, né? Sim. 9 mulheres, fora os namoros. Então, pai ganha o mundo e ganha dinheiro. Mãe é amor. Sem a mãe, não tem relacionamento afetivo. Olha para o Neymar, olha para o Ronaldo Fenômeno, olha para o Ronaldinho Gaúcho, e você vai encontrar isso. Agora olha para o CR7. Ele tem um busto do pai dele dentro da casa dele, e a mãe dele está com ele. Ganhou bola de ouro, fama, dinheiro, uma mulher linda que está com ele. Então, ele tem estabilidade, Messi, estabilidade na vida afetiva, estabilidade na vida financeira. Ok? Então, é assim que funciona. Honrarás teu pai e tua mãe, e terá paz e prosperidade. Ouviu? Equilíbrio. Você que está aí me assistindo. Honrarás teu pai e tua mãe, e terá paz e prosperidade. Mas aí tem uma pergunta. O que é honrar? É o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? É eu dizer assim, Pablo, eu te aceito do jeito que você é. Eu não estou aqui para te mudar e nem para te julgar. Então você é o cara do jeito que você é. E eu te aceito do jeito que você é. Quando você fala isso para seu pai e para sua mãe, tudo muda. Porque você para de julgar o quê? A fonte da vida. E tem outra pegadinha interessante. Você escolheu seu pai, Pablo, e a sua mãe? Não. Quem escolheu? Deus? Deus. Bom, quando você contesta a escolha dele, você está batendo de frente com quem? Com Deus. Então, por isso que não é um aconselhamento, é um mandamento. Não é assim? Faz sentido. Honrarás teu pai e tua mãe. Eu estou mandando. Honrarás teu pai e tua mãe. E lá não tem a linha A, a linha B, não. Se seu pai fizer isso, não precisa. Se sua mãe fizer isso, não precisa. Ok? Então, honrarás teu pai e tua mãe, e terá paz e prosperidade. O único mandamento que tem 2 promessas. E Jesus vai dizer, em Mateus 15, versículo 3 a 9, aquele que não honra pai e mãe, não cumpre a verdadeira missão que tem na terra. E aquele que desgraça o nome do pai ou da mãe, merece a morte.